Não tem jeito de aprender russo em 6 meses. Sim, acabou o tempo, o desafio era aprender russo em 6 meses e não rolou. Se você quer saber o resumo da minha jornada aprendendo russo, o que funcionou e o que não funcionou, fica nesse vídeo que eu vou te contar o que aconteceu. Привет, друзья! Fala comigo, tudo bom? Хорошо? Aqui, você sabe que eu propus um desafio para myself, né? Pois é, no dia 19 de junho eu postei esse vídeo aqui. Deu na minha cabeça que eu devo aprender russo. Estava eu aprendendo. E aí começou a minha jornada aprendendo russo. Como eu já tinha dito, eu nunca tive contato com a língua russa, nem vendo um vídeo, conversando com alguém, nada. Só teve uma vez que eu tive um professor da faculdade que escreveu no meu caderno o alfabeto em russo, mas isso foi em 2017, e quem disse que eu lembrava? Então eu comecei a estudar russo do zero, literalmente cru. Literalmente não, né? Você me entendeu. Eu comecei pelo alfabeto, eu fiquei um pouco assustado porque o sistema de escrita é diferente. Algumas letras do alfabeto cirílico, que é o sistema do russo e de outras línguas eslavas, são muito próximas das letras do português, para não dizer que algumas são as mesmas, porém não é a representação equivalente. Mais assustado ainda foi quando eu busquei escrever de maneira cursiva. Nem... O M que parece um U, o T minúsculo é um M, o D minúsculo é um G. Complicou tudo. Aí o que eu fiz? Eu deixei de lado as letras manuscritas e fiquei só com as letras de forma. Mas depois eu tive que voltar a estudar. Depois ficou legal, peguei um vídeo de 2 pessoas conversando e eu percebi que a língua russa falada é muito interessante. Então se você ainda não viu a série de vídeos e quiser depois acompanhar, tem uma playlist salva aqui, dá uma maratonada porque eu deixei muitas dicas e você também vai poder se divertir ou ficar doido. E aí eu já tô pedindo para você se inscrever no canal, dar um joinha, ativar o sininho para você não perder vídeos novos. Claro, só se você gostar do conteúdo, né? Resumo da ópera, eu escolhi 4 vídeos para estudar a escuta. Os vídeos que eu divulguei aqui no canal foram 2. Um foi do Artyom Shkomi, que eu não tô brincando, eu não lembro lá, mas era o vídeo do Museu Yaransky, entrevistando uma das ex-diretoras da escola de esporte que era a Galina, onde ela fala da sua trajetória, um vídeo muito bom por sinal. Depois eu passei para o vídeo da Sasha mostrando a avenida mais famosa de São Petersburgo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu me organizei e por que eu me organizei dessa maneira. Voltando, foram 4 textos que eu usei para aprender russo, fora aqueles que eu utilizei para buscar vocabulários, entendimento da gramática, etc, etc. Eu tentei dar uma mesclada com jogos na língua russa, dei uma bisoiada lá no Duolingo também. Depois cá estamos, sozinhos, tristes e desamparados. Bom, não posso dizer que eu estou no nível intermediário em russo. Deu para aprender muita coisa, mas não posso dizer que aprendi russo em 6 meses. Por isso, eu vou passar a minha experiência, o que deu certo e o que não deu certo. Métodos que deram resultados. Separar em temas e dentro de cada tema pesquisar os principais vocabulários, verbos e frases. Quando eu fiz isso, deu para entender um pouco a lógica da língua. Eu fiz isso com transporte, localidade, vestimenta, estada e alimentação. Por exemplo, em transporte eu separei em meios de transporte, locais onde encontramos esses meios de transporte, peças mais faladas a respeito e os verbos mais utilizados dentro deste tema. E também algumas perguntas básicas, isso foi importante. Aí sim eu vi que meu cérebro estava inchando, eram palavras mais palpáveis, coisas que utilizamos no dia a dia, aí eu fazia uma assimilação mais rápida. Então separar temas, depois fazer subseções de informações relevantes a esse tema, me ajudou muito. Técnica de simuladores. Eu fiz isso uma vez, deu certo, depois eu parei. Eu deveria ter continuado, né? Basicamente, para treinar a fala e memorizar vocabulários, eu gosto de me imaginar num ambiente específico e fazendo alguma coisa que de fato eu faria neste ambiente. E eu faço essa imaginação em português mesmo, por exemplo, estada. Qual seria o ambiente relacionado ao meu objetivo que eu precisaria lidar? Por exemplo, hotel, recepção, na rua, no centro da cidade. Então vamos supor que eu estou procurando um hotel mais barato na cidade de Moscou. Eu me imagino indo até a recepção de um hotel e procurando um hotel mais barato. Se eu vou perguntar o preço, se dou bom dia, se peço direcionamento para alguém. Então eu faço isso, depois eu separo um tempo e tento traduzir essas coisas para a língua que eu estou aprendendo, que é a língua russa. Pensando bem, eu acho que eu nem sei como que fala isso em russo, né? Será que eu consigo pedir isso em russo? Está no script não, viu? Como que seria? Извините, пожалуйста, у вас... Primeiro eu preciso de pedir licença, né? Извините, пожалуйста, у вас есть свободные номера.
Acho que seria isso. Извините, пожалуйста, у вас есть свободный номер. Seria isso, né? Eu acho que eu acertei. Próximo, ter um único material de estudo. Eu fiz isso no começo. Inclusive, eu fiquei um bom tempo com o mesmo material, o vídeo do Museu Yaranski, e também com aquele texto sobre meio de transporte. Eu acredito que foi o momento que eu mais percebi que eu estava evoluindo na minha aprendizagem. Eu estava anotando mais palavras, algumas coisas estavam fazendo mais sentido. Tá, David, mas por que você está falando isso? O que deu errado? É aí que nós vamos para o próximo ponto. O que não funcionou e por quê? Pular de um tema para o outro. Eu sei que eu propus essa organização. Eu aprendi outras línguas assim, mas claro, num desafio de 6 meses eu nunca tinha feito isso. Então quando eu mudei do segundo tema, que era localidade, para vestimenta, eu percebia que estava faltando alguma coisa não estava certa. Já não estava natural, eram muitos vocabulários para assimilar e vocabulários diversos. O certo seria ficar com um tema até dominá-lo, mas isso levaria pelo menos uns 2 a 3 meses. Próximo, estudar palavras isoladas. Eu comecei a fazer isso, você pode ver em alguns dos vídeos, depois eu vi que eu precisava dar um jeito de colocar essas palavras em contexto. Claro, isso fica um pouco óbvio, né? Mas eu fui fazendo de maneira natural, como se fosse qualquer outra língua. Mas não é, é o russo. O russo realmente precisa de uma atenção especial. Quando você retira uma palavra de uma frase, você precisa tomar muito cuidado, pois essa palavra pode ter declinações, e na maioria das vezes tem. Então você já precisa ver qual que é a raiz da palavra, que já é no caso nominativo. Eu sempre gosto de assimilar como o caso do dicionário, que é onde você vê a palavra no dicionário mesmo. E às vezes essa única palavra que você extraiu pode só ter sentido junto de outra. Eu vou te dar um exemplo só para você entender melhor. A frase Сегодня Yaranski Kravitsky muzei знаходиться в гостях у спортивной школы, que foi retirada desse vídeo aqui, que traduzindo fica hoje o Museu Yaranski, de tradição local, está visitando a escola de esportes. Pois é, então, nessa frase temos a palavra gastear, que está declinado no caso preposicional. E não é um verbo, e sim um substantivo, que significa convidado ou visitante. Só para você entender, essa palavra no dicionário russo é gost, que está no caso nominativo. Até lembra uma outra palavra em inglês, né? Agora eu tô pensando aqui que é guest. Rapaz, eu não tinha pensado nisso não, viu? Tá, David, você falou que é um substantivo, visitante ou convidado, mas cadê o verbo na frase? Pois é, essa palavra ghost, que na realidade está gastear na frase, só está desse jeito por causa de uma preposição anterior, que é o ver. E detalhe, ainda temos o u, que é muito utilizado no sentido de posse, de ter, que aparece nessa frase e em muitos outros formatos. Como o u pode ser entendido como tem, talvez faça mais sentido, né, na frase anterior, que ela pode ser entendida ou traduzida como hoje o Museu Yaranski de tradição local tem como convidado a escola de esportes. Loucura, né? Nem tudo dá para separar para entender. Outra coisa. Ir de cara no conteúdo. É estranho navegar num oceano que você não conhece, não é? Pois é, eu não conhecia o russo. E fui direto para o conteúdo. Foi bom para tomar um baque? Foi. Foi maravilhoso? Não. Depois eu percebi, poxa vida, seria muito mais fácil se eu tivesse o básico da gramática antes de pular para o conteúdo. Eu vi um pouco da gramática bem depois. E claro, toda hora que eu ia estudar algo novo, eu sentia que estava faltando algo. É claro que faltava. O básico. Eu não estou falando que eu não estudei a gramática, e sim a ordem em que eu estudei. Talvez se eu tivesse estudado a gramática depois de ter visto o alfabeto, algumas frases básicas como cumprimentos, despedidas, eu acho que eu teria me saído bem melhor. Então, conclusão. Sim, não deu para aprender russo em 6 meses. Eu digo aprender mesmo. Se você conseguiu fazer isso, conhece alguém... Parabéns, você é um ET. E aproveitando o que está acontecendo atualmente, eles vieram te buscar, tá? Bom, eu não vou parar de estudar russo, porque eu ainda não alcancei o meu objetivo, que na realidade não é viagens, tá? Eu não falei isso para vocês, mas eu coloquei viagem para que fique mais palpável para você, porque às vezes você precisa de uma organização e vai viajar para um outro país ou vai morar em outro país. Aquela forma que eu organizei vai servir para você. O meu objetivo é de fato aprender russo para ler vários materiais que estão na língua russa. Eu quero ler alguns materiais no idioma de origem. Então, para aperfeiçoar o russo, eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz: conversar com os russos. Pode aguardar. E se eu posso te dar um conselho, faça aquilo que você estabeleceu fazer. Não se importe se vai ser fácil, se vai ser difícil, se as pessoas vão falar, se elas não vão falar. Muitas respostas você vai encontrar
no caminho. Não se preocupe, apenas faça. E eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que comentaram vários vídeos, que deram um joinha e também me motivaram a chegar até aqui. E vocês não sabem como que eu realmente fico aqui quando eu leio cada comentário, eu fico muito animado. Eu realmente presto muita atenção em cada mensagem que vocês deixam. Muito obrigado pelo carinho. Eu vou continuar trazendo vídeos aqui no canal sobre aprendizagem de idiomas, sobre loucuras, porque é o que o Russo faz com a gente. E se você tiver uma sugestão de uma série de vídeos, o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, comente aqui, eu vou analisar com muito carinho, com muita atenção também. Eu quero melhorar e trazer um melhor conteúdo para vocês. Então é isso, большое спасибо, до свидания. Пока-пока.